Boa tarde, queridos amigos. Aqui agora começa mais um Passa a Bola, o programa desportivo da Rádio Transforma. Este é um passa a bola, de certa forma, doloroso. Portugal acabou por frustrar as expectativas de um povo que, no fundo, ambicionava ser campeão mundial. Penso que tínhamos potencial para isso, mas perdemos perante Marrocos. Entretanto, já vamos escalpelizar o jogo Portugal-Marrocos e, mais uma vez, Fernando Santos não corresponde às expectativas e temos que fazer honra ao Fernando Jorge, que em programas anteriores, de certa forma, já tinha previsto o que afinal aconteceu. Mas o passa-a-bola começa sempre com o passatempo da semana, em que os nomeados para a melhor equipa do momento, vocês votaram a França. A equipa sensação continua a ser Marrocos, eliminou-nos, portanto continua a ser a carreira sensacional e fizeram história, porque nunca nenhuma equipa africana tinha atingido as meias finais. E em relação a quem vai ser o campeão do mundo, entretanto as opiniões entre vocês dividiram-se. Existia o Brasil, foi eliminado, e continua a França e passou a ser a Argentina uma séria candidata. Entretanto, Portugal perdeu dolorosamente, ficou aquém das expectativas, porque o nosso potencial merecia mais, os jogadores mereciam mais, o treinador, e nós temos essa frase da semana, o treinador deu meia parte de avanço aos marroquinos e pagou por isso, não foi, Fernando Jorge? Sim. Olá, Rui. Estamos solidários, eu contigo e aqui com todos os portugueses, quer nas derrotas, quer nas vitórias. Infelizmente, adivinhámos aqui provavelmente o que se ia passar. Continuo na minha, não é? Eu tinha dito isso, que acreditava, e vou frisar novamente, porque disse isto antes de começar o Campeonato do Mundo. Acredito e continuo a acreditar nos jogadores, independentemente de um ou outro poder ir, ou que devia ter ido e não foi, mas acreditar nos que estavam lá, nos jogadores, e não no ser selecionador chamado Fernando Santos. E porquê? E eu, antes de comentar o jogo, vou só ler o que diz o Fernando Santos antes do jogo, no flash, na véspera do jogo com Marrocos. Na televisão. Disse o seguinte, passo a citar: conhecíamos bem Marrocos, a sua maneira de jogar. Sabíamos que era preciso criatividade, criar desequilíbrios no 1 para 1, tirar adversários da frente, do meio e pelas pontas. Pois caro Fernando Santos, mas para isso é preciso meter esses elementos na equipa de início e depois ao intervalo. Isto digo eu agora, se necessário meter mais lenha no assador. Por isso, para mim, a equipa de início seria a seguinte, e não a que tu metestes, que passo a citar. Diogo Costa na baliza, isto é a equipa que Fernando Santos apostou, de início. Rafael Guerreiro, lateral direito. Lateral esquerdo. Rubem Dias, Pepe, Dalot. No meio, Otávio, Rubem Neves e Bernardo Silva. Na frente, ou no meio campo, depois é conforme, Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos e João Félix. A equipa que eu apresentaria mediante a análise feita por Sr. Fernando Santos, que acabei de citar, era a seguinte. E isto é que é uma equipa diferenciada daquele meteu. Porque tem lá 2 ou 3 elementos que não havia necessidade de meter contra uma equipa marroquina. Mas segundo o teu conceito, mais de acordo com as características... mais de acordo com as características da seleção marroquina. E porquê? Porque eu vi os 2 jogos de Marrocos. Marrocos jogou exatamente igual contra a Espanha e no jogo anterior. Foi rigorosamente a mesma coisa. E Portugal sabia disto. Portanto, não há necessidade de estar a meter trincos, de estar a meter indivíduos que metem bolas à distância, porque a distância para os marroquinos, a jogar de frente, as bolas são todas deles. E foi o que aconteceu. Sim. Então eu metia de início Diogo Costa, não mexia na baliza, para mim continuou a considerar que é indiscutível, que é melhor do que os 2 que temos lá. Só uma ressalva, tínhamos razão aqui também ao dizer que após a vitória de 6-1 contra a Suíça, havia lá 2 elementos que mereciam ter estreado no Campeonato do Mundo, e houve essa possibilidade, os 2 guarda-redes, e só nos veio dar mais uma vez razão que esses guarda-redes não chegaram a jogar ao lado no Mundial, sem necessidade nenhuma. Podíamos dizer assim, não tiveram a oportunidade, ou o seleção não teve a oportunidade. Teve, sim, senhora. A ganhar 6-1 é inadmissível que não meta 2 guarda-redes com 5 substituições. Não admito isso. O Dalot, a lateral direito, o António Silva, e porquê? Porque o
Dias não está em forma, é um indivíduo muito parecido com o Pepe, ainda já disse aqui já mais que uma vez, devemos ter um indivíduo mais duro, de rins, pior tecnicamente, e um indivíduo melhor tecnicamente, e um indivíduo novo e em boa forma. E neste momento, em melhor forma, está o António Silva e não o Rubem Dias. E eu metia o António Silva, Pepe e o Cancelo. O Cancelo, porquê? Porque o Rafael Guerreiro, que até estava a fazer, não é um mau jogador. Fez um bom jogo contra a Suíça. Mas estava cansado porque ele veio de uma lesão. Então a gente sabia isto. Quer o Cancelo, quer o próprio Otávio. Depois metia no meio campo o Vitinha, o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva. Na frente, João Félix e Gonçalo Ramos. Ao intervalo, cá está as 5 substituições, se necessário, no intervalo ou não, para fazer uma substituição. Não falaste no João Palhinha. E o Palhinha. Peço desculpa que esqueci-me do Palhinha. O Palhinha porquê? O Palhinha para dar uma consistência defensiva, se fosse necessário, para alguém para defender, que é preciso também um elemento que defenda mais. O Palhinha é um povo defender melhor, para atacar mais. Muito mais. É um indivíduo que vai à frente e nos cantos. Podia ser útil a Portugal. Não o Rubem Neves, que nunca viu o Rubem Neves ganhar uma bola de cabeça num canto, nem sequer lá à frente, lá vai, e a meter bolas à frente. Não é que seja mau jogador, atenção. Não é dizer que o Rubem Neves Portugal é mau jogador. Não tem mau jogador. O Otávio também não é mau jogador. Mas para Marrocos, que ia jogar com um indivíduo na frente e 2 autocarros atrás, é necessário indivíduos como o Vitinha e outros, o Bernardo, não andar a defender o Bernardo, que o Bernardo praticamente andou até lateral direito, chegou a jogar, não pode ser. O Bruno Fernandes jogar no lugar dele a meio, que é para tirar aqueles tiros à baliza, que ele só não fez um ou dois golos, por azar também. E depois o João Félix e o Gonçalo Ramos. E ao intervalo, conforme as necessidades, mas eu aposto que esta equipa era uma equipa para fazer 2, 3 golos nos 45 minutos iniciais, e depois nós temos as substituições para fazer de acordo com aquilo que o jogo nos dá. Não é estar ali a pensar, a coçar a cabeça, a andar com a mão no bolso, atrás da santinha para ela não se perder, e depois vir a meter as substituições aos 55 minutos, o Ronaldo para dentro do campo, a ver se ele resolvia alguma coisa, e também para depois dizer que, mesmo que o Ronaldo jogasse, não resolvia nada. Claro, que a parte do jogo e depois lançar bolas lá para cima, e foi o que Portugal fez. Muito tempo de jogo estéril, na primeira parte, muita posse de bola. Portugal teve, em termos de posse de bola, 73%, Marrocos 27%. Mas Marrocos teve isto nos 3 jogos. Quem viu os jogos, como eu vi, Marrocos nunca passou disto. 27, 32, 31. Foi as percentagens da equipa marroquina. E é isto que o Marrocos vai fazer contra a França. Mas posso já dizer, e isto é que é perceber futebol, o que é que vai acontecer contra a França. E prevejo que a França que lhe ganhe por 2 ou 3 à vontade a Marrocos. Porque a França não vai cometer o mesmo erro, o Deschamps, que cometeu o treinador português. E a França tem outro... E o espanhol também. O Luís Henrique também esteve mal. Não é por acaso que eu considero que este campeonato, só uma à parte, este campeonato é o campeonato dos treinadores fracos. Tem o Fernando Santos, começa por Fernando Santos, o Tito do Brasil, eu já vou dizer depois mais à frente porquê. E, portanto, Portugal andou ali com muita posse de bola, 73%, e acaba por perder o jogo. Certo que é um erro crasso, quer do defesa central, quer mais do Diogo Costa, porque a bola era do Diogo Costa. O Rubem Dias encolheu-se um bocado, porque está convencido que o Diogo Costa, que é um grande guarda-redes, não podemos sacrificar por causa disto, mas o Patrício também é um bom guarda-redes e foi sacrificado por dar um frango. Né? E o Diogo Costa, no primeiro jogo, já contra o Ghana, também ia lá fazer alguns deslizes. No entanto, não podemos chegar ao fim e ter a história do coitadinho e que fomos roubados e que o árbitro era argentino, etc. Eu concordo perfeitamente que o chefe dos árbitros, ou o indivíduo que nomeia, neste caso, da FIFA, que é o Colina, Colina, que até era um bom árbitro, tivesse nomeado um indivíduo de nenhuma das equipas que ainda está em prova. Porque isto podia levar a certos comentários como fizeram os portugueses. Mas, no jogo, não vi situação nenhuma daquelas que os portugueses fizeram. Vi Portugal queixa-se de um lance. Pretenso falta sobre o Otávio fora da área. E depois o Otávio, como está habituado aqui no futebol português, quer o Otávio, quer os outros, atiram-se para dentro da área a pedir um penalti. Portanto, não foi penalti nenhum, está mais do que datado. O próprio Bruno Fernandes também cai dentro da área. Quando ele só põe a mão no braço, não é suficiente o impacto para o Bruno Fernandes cair. Portugal tem que meter a violinha ao saco e não se queixar das arbitragens, porque não sei se estão lembrados, eu também sou português e gostava que Portugal ganhasse o Campeonato do Mundo. Estão relembrados que no primeiro jogo Portugal é beneficiado com um penalti sobre o Ronaldo que não existe. Portugal é beneficiado no jogo contra a Suíça
aos 10 minutos, que eu falei aqui, Sim. não tenho que recordar, se não quiserem, bom ver atrás, um lance com o Rubem Dias, que é expulso, que é uma agressão. E Portugal passava a jogar aos 10 minutos, que é antes do golo português, Sim, sim. com 10. E não sei se o resultado e o jogo seria outro. A história é outra. Portugal não tem que se queixar das arbitragens. Pelo contrário. Portanto, não é por aí. É por um treinador fraco, um treinador que já vem desde que fez o Mundial de Clubes, que devia ter abandonado a seleção, não tem arcabouço, e depois, por várias peripécias que se fala mais nos jogadores, não há uma união grande, nota-se, na família portuguesa, ou lá no balneário, nota-se isso, até pelos golos, quando os jogadores marcam, há determinados jogadores que não vão lá festejar, não se vê isso nas outras equipas, vejo equipas lá mais fracas, vejo Marrocos, que é uma equipa fraca, de dimensão fraca, em termos ofensivos, mas todos a festejar, todos a remar para o mesmo lado, e nós andamos aqui na paróquia com o Ronaldo acima, o Ronaldo joga, o Ronaldo não sei o quê, o não sei o quê, até os familiares comentam e tudo. Hoje em dia toda a gente é comentador, toda a gente comenta. É evidente que os familiares não iam comentar que o Ronaldo não vale nada, não é? Não dizia como o Pedro Henrique, que até ela achei piada na televisão, o Pedro Henrique dizia que lhes deserdava. Portanto, não vinham dizer o contrário. Portanto, Portugal, quanto a mim, saiu mal, podia ter tido sorte. No jogo também é preciso a sorte, mas já tivemos noutras alturas, tivemos no Europeu de França, que é nisso que se baseia o treinador, quando nós no Europeu de França é preciso os portugueses não se esquecerem, e nomeadamente o Sr. Fernando Santos e a estrutura da Federação, ganhámos um Europeu sem ganhar um jogo, a não ser o último, Sim. com um grande chouriço do Éder. Um Éder que nem sequer foi convocado ou convidado para estar presente neste Mundial. E devia estar lá. Como é natural. Sim, penso que é consensual que no Mundial, passados 5 anos, temos muito mais opções e muito mais soluções. Exatamente. Temos uma equipa com... O que se lamenta é que se ia estudar o perfil de Marrocos e depois faz tudo ao contrário. Faz o que a Espanha fez. Portanto, para mim, e que levou o melhor em campo foi o guarda-redes de Marrocos. É natural, é uma equipa que defende, é natural que o guarda-redes vá fazer mais defesas do que o Diogo Costa. O Bono, e depois temos o Onadi e o Bruno Fernandes, que estiveram em grande evidência. Mas para além do golo de Marrocos, a grande oportunidade do jogo é de Marrocos. Era isso que eu ia dizer. E não esquecer tão bem que a grande oportunidade de golo, e aí o Diogo Costa faz uma grande defesa, ou pelo menos tapa bem e sai bem, faz uma boa defesa, percebe a intenção do avançado. Chega juntamente com o avançado e consegue interceptar um lance em que o marroquino consegue correr meio campo sem ninguém a o acompanhar. Portanto, isto é uma fase, certo que é uma fase... E o que é que tu prevês agora para o futuro, até perante estas afirmações da família do Ronaldo, das irmãs, da mulher? Vou-te dizer muito sincero assim. Achas bem que a família agora venha fazer este ataque tão cerrado ao selecionador nacional? Não, a família é aquilo que eu estava a dizer, e nesse aspecto diz já frisei aqui o Pedro Henrique, diz com razão, e eu subscrevo totalmente. A família não tem que se meter nestas coisas, porque qual de nós algum dia ia criticar um elemento da família que nos está a criar e que nos dá tudo? Nenhum. Portanto, nem vale a pena falar em pessoas que não vale a pena falar. Portanto, toda esta novela vai continuar agora. Vem os fiscos ao de cima, vem as famílias, vem o Ronaldo e vamos continuar na mesma. Portanto, eu não acredito nesta seleção a nível de estrutura da Federação Portuguesa de Futebol, não acredito, nunca acreditei, sei muito bem quem é que está lá e conforme quer dirigir isto. Não acredito no treinador, que não sei se ele vai sair ou não. Mas vamos continuar na mesma, porque agora Portugal tem 2 problemas. Tem o Ronaldo e tem o selecionador... Achas que não sabemos se vai continuar ou não. Achas que o Fernando Santos previsivelmente não vai continuar, mas o Ronaldo, será que continua? Será que quer fazer o 6º Mundial, uma vez que até foi homenageado e com alguma lógica por ter feito 5 Mundiais pela FIFA? Rui, vamos ser honestos. O Ronaldo já foi Ronaldo, neste momento não é, mas ainda é um indivíduo que, se eu fosse treinador, ainda o utilizava. Ele tem é que consciencializar-se, antes de ir para estas provas, que neste momento não é um titular indiscutível. Ponto final, parágrafo. Se o treinador lhe incutir isto, que não é um titular indiscutível, numa conversa, mano a mano, que eu tinha com o Ronaldo, dizia-lhe assim, opá, neste momento, atendendo à forma, atendendo às circunstâncias todas, que vieram de trás desses últimos 6 meses, não é?
mal ou bem, não és, para mim, considerado um elemento imprescindível, um insubstituível. É nessa condição que queres ir ao Mundial. E o Ronaldo, numa conversa mano a mano, entre homens, dizia-me se sim ou não. Se dissesse que não achava que podia ser suplente, eu não o levava, pura e simplesmente, porque sabia que ia ter um elemento nocivo ao balneário. Ponto final, fraco. Portanto, aqui o treinador é também culpado desta situação que se passou na seleção. Porque, no fundo, esta seleção não estavam todos a remar para o mesmo lado. Já se viu em vários comentários. E agora que se perdeu, mais à frente vamos ver mais novelas. E vocês vão verificar que eu tenho razão nisto e que vai acontecer mais acontecimentos. Bem mais à toa. É um saltinho número 2, muito parecido. Entretanto, para além da eliminação de Portugal frente a Marrocos, tivemos uma França que ganhou sofridamente a Inglaterra, tivemos uma Croácia que eliminou o Brasil, para espanto de todo o mundo futebolístico, embora nos penaltis, e depois temos outra meia-final, portanto, a Croácia com a Argentina. Sim. E a Argentina de Messi, que parecia que tinha a eliminatória no bolso, acabou por também ganhar nos penaltis. Fernando Jorge, quem, no fundo, e essa é a pergunta da semana que vos vamos deixar, quem, no fundo, perante este quadro de equipas nas meias finais, quem é que vai ganhar? Deixa-me só dizer muito rápido aquilo que tu comentaste, os quartos de final. A Inglaterra-França, para mim, foi o melhor jogo deste Mundial do Qatar, até dava a impressão. Acredito que a final, que irá ser, não sei entre quem, eu disse aqui, um dos que gostava que ganhasse era a Argentina, ainda continua lá, mas se me perguntarem se a Argentina está a jogar muito, não está. Se a Argentina tem um grande treinador, não tem. Porque acredito que a Argentina, na Argentina e nos países europeus e a nível mundial, tem outros jogadores com o tequilate para jogar lá. E eu não os vejo, assim como o Brasil. Bem, mas a Argentina está nas meias finais. Sim. E pode ganhar e ir à final. A Inglaterra-França foi para mim o jogo mais espetacular que ambas as equipas quiseram ganhar. O prato da balança caiu para a França, mas podia ter caído para a Inglaterra. Para mim, surpreendeu-me pela positiva a Inglaterra neste Mundial do Qatar, embora tenha sido agora eliminada. Relativamente a Marrocos e Portugal já falámos, os Países Baixos com a Argentina. A Argentina, mesmo a jogar mal, foi superior aos Países Baixos, porque os Países Baixos também tem um treinador que está finito, como dizia o Ibique se ele fosse vivo. O Bangal está finito. Aliás, o Bangal já não estava a treinar ninguém. For buscá-lo. E a mulher até lhe ofereceu umas cuecas que lhe dava sorte a levar as cuecas para as finais, ou qualquer coisa do género. Isto é para a gente se rir um bocado. Portanto, a Argentina passou bem, só vimos uma Holanda na segunda parte, nos últimos quartos de hora, depois de fazer um golo, a tirar bolas lá para cima, porque eles são grandes, são grandalhões, têm melhor equipa, de certeza, para jogar outro tipo de futebol, não jogaram e, por sorte, se calhar até podiam ter dado a volta à situação. E acabaram até para ir para penaltis. E perderam nos penaltis. Nos penaltis, a Argentina teve um mérito que começa logo pelos melhores. Eu acho que os melhores devem ser os primeiros a marcar os penaltis e não o contrário. Se puséssemos isto na seleção portuguesa, acredito que o Ronaldo ficava para marcar o último e se calhar não chegava a marcar. Aqui o Messi deu a cara e foi logo o primeiro a marcar. Assim como o Van Dijk da Holanda também foi o primeiro a marcar. A Croácia-Brasil. A Croácia não joga muito. Atenção à Croácia, que a Croácia está nas meias finais novamente. A Croácia perdeu a final do último Mundial. É preciso não esquecer isto. Sim. Sem ninguém falar neles. Têm bons jogadores, atenção à Croácia. Tem um ponta de lança que não jogou agora. Não sei se foi por castigo ou por taticamente o treinador não o quis meter lá na frente. O ponta de lança. E o Brasil perde porque tem outro fraco treinador, quanto a mim, que vai buscar um Danilo que no Porto não jogava de momento. Não joga pouco, joga a passo. Não acredito que no Brasil e a nível mundial não haja laterais direitos melhores do que o Danilo. E um lateral esquerdo, que é um defesa central, além de que foi levar, também se calhar para algum pagamento, provavelmente o Tite, um indivíduo com 39 anos que praticamente só jogou no jogo que o Brasil não precisava. Mas nós estamos a brincar agora às seleções, ou as seleções é para levar os melhores. Eu entendo, como treinador, ou selecionador, se fosse selecionador, eram os melhores do momento, independentemente de serem, no caso português, do Benfica, do Porto, do Sporting, do Casa Pia. Se houvesse um indivíduo no Casa Pia, fosse um grande jogador, estivesse em grande forma, era ele que ia. Não quero saber dos que vinham jogar atrás. Claro. Quero saber dos que estão na ótica, no momento, em melhor forma. É esses que eu levo para a seleção. E é assim que deve ser. Estamos a falar de alta competição, e, portanto, não o Brasil estamos a falar de... apresenta-se com um defesa central, lateral direito, mas não há laterais direitos no Brasil.
Por amor de Deus. Eu até acompanho o Brasileirão, as tem para lá jogadores que Deus me livre. E alguns desconhecidos a gente tem que os ver jogar. Tomara eu a dar lá, mandassem 3 meses ao Brasil, trazia aí 3 ou 4 jogadores de nomeada. Barato, sem ninguém falar neles. Claro. Agora, vamos para as meias finais. Temos uma Argentina-Croácia. É um jogo de previsibilidade difícil, muito sinceramente. Eu tinha dito aqui que a equipa que eu gostava, volto a frisar, era a Argentina continua, mas esta Argentina não joga grande coisa. A Croácia vai dar luta e um jogo com uma bola é redonda, tudo pode acontecer. Portanto, é um jogo de tripla. O outro jogo, já disse aqui, volto a frisar, a França vai ganhar com relativa facilidade. É a minha opinião. A Marrocos, porque eu não vejo Marrocos com capacidade suficiente, nem sequer para perturbar a França, porque o Didier Deschamps é um bom treinador, é perspicaz, não é por acaso que está a meter o Griezmann atrás, a comandar o jogo. O Griezmann é que é o coração, é por onde passam os lances todos ofensivos, e o Griezmann está em readaptou a jogar naquela posição, quando o Griezmann na frente, a ponta de lança agora era uma nulidade. Já não tem pedalada para isso. Portanto, vamos aguardar e vamos ver quem são os finalistas. Sim, e estamos cá para depois já agora vamos falar um pouco, muito rapidamente, sobre a Taça da Liga, que já tem várias equipas apuradas para os oitavos de final. Não, a Taça da Liga não tem vários, só tem 2. Que é o Braga, que ganhou ontem, não é? Tem 3 jogos, 3 vitórias. E o Boa Vista. Vamos ter depois, em aberto, ainda está o Grupo A, que é onde está o Porto. O Vizela ainda tem hipótese, o Mafra. O Porto vai jogar com o Vizela agora em casa. Provavelmente o Porto ganha e, portanto, elimina. O Sporting praticamente está na mesma situação. Basta um empate e passa à frente. No grupo C temos o Moreirense e o Benfica, que vai ser jogado no sábado. Estão empatados com a vantagem do Moreirense, que só precisa do empate. Portanto, o Benfica aqui tem que ganhar. Já é diferente. O Braga está apurado no grupo D. O Gil Vicente está com 4 pontos, o Nacional com 3, o Portimonense com 3 e 2 jogos, e até o Covilhã não entra já na luta, é o único que não entra. Portanto, temos 3 equipas para o primeiro lugar. É possível. No grupo F, o Boa Vista está apurado, vai jogar com o Guimarães hoje, mas independentemente do resultado já não presta para nada, é mais um jogo de treino que outra coisa. No grupo G, temos o Leixões, temos aqui 5 equipas, contrariamente aos outros grupos, de 4, em que o Leixões, no grupo G, está à frente, com 3 jogos e 7 pontos, e só pode lá chegar o Feirense e o Arouca, portanto, ainda está tudo em aberto. No grupo H, temos o Torriense em primeiro com 6 pontos, 4 jogos, portanto falta um jogo, e ainda podem lá chegar o Tondela e o Estoril, que está a ser a grande decepção. Não é por acaso que eu disse aqui que o Veríssimo, que era um treinador fraco, se provou-se. Pronto, e passamos pela Liga. Já agora é só, mesmo para terminar, e porque está a dar muita polémica, esta história de virem, metade da equipa veio para Portugal, outra metade ficou a passar férias no Qatar. Qual é a tua opinião sobre isso? Rui, já respondi aqui, se as pessoas perceberem, eu já aqui respondi que Portugal não foi uma família no Qatar. Já aconteceu isto em Saltilho, para muito pior. E achas isso, no fundo, e, portanto, isto, no fundo, resuma no fundo, aquela teoria e coerência dos jogadores que vieram ao flash interview, nomeadamente treinador e tudo, dizer que estava tudo bem, estão todos bem, são todos amigos uns dos outros, é uma farsa, é uma paz podre, porque notou-se por isto. Quando se ganha todos, quando se perde todos. E venham todos no mesmo barco, nem que ele vá ao fundo. Portanto, vinham todos no avião e depois cada um dirigia-se para as suas instâncias, onde estão a jogar a bola ou para férias, como quiserem. E assim termina mais um Passa a Bola. Desejamos uma boa semana e tudo bom e cumprimentos. O meu obrigado e boa semana para todos.